É isso aí, já voltamos e foi bem rapidinho. Pastor Celinho, eu acho que ia concluir algo quando a gente saiu para o comercial, Pastor Celinho. Não, realmente eu já fiz a conclusão ali, é aquilo lá mesmo. Ah, é aquilo lá Isso. mesmo? Então vamos voltar para o Pastor Betinho, então, para a gente voltar ao tema salvação novamente. A gente deu uma saidinha, mas é que nem o pastor disse, uma coisa puxa a outra. Foi necessário. Vocês viram que a gente começou falando sobre o Pai Nosso e puxou uma coisa, puxou outra, até a questão do reino do Yeshua, Mashiach e tal. Tudo isso é necessário, por isso que a gente fala, pega uma caneta, anota. Esses homens que estão aqui não são pessoas que vão falar algo para você e vai se esconder atrás das portas da igreja deles. Eles estão com as portas abertas, com os contatos para você ir lá perguntar, eu quero saber disso aqui. Na minha Bíblia está falando diferente, pastor, o que o senhor falou lá não tem cabimento. Ele está aqui para isso, você pode ter certeza. Por isso que a gente pede, anota tudo certinho. Qualquer dúvida, você vai entrar em contato conosco e a gente vai passar para você o contato deles e vocês vão tirar qualquer dúvida. Vamos voltar então para o pastor Betinho? Amém, queridos. Eu quero pegar um gancho aqui falando a respeito de Israel, né? E eu quero falar um pouquinho das diferenças entre salvação de graça, a vida eterna e o reino dos céus, que é o período milenar de Cristo. Nós lemos na sexta-feira passada a respeito Apocalipse 20, a partir do versículo 4, que o reino de Cristo na terra durará 1000 anos. Então nós podemos chamar esse reinado de Cristo na terra também de milênio. Para você entender, o nosso relacionamento com Deus, o Pai, é de filhos, o nosso relacionamento com Deus, o Cristo, com o Filho, é de servos. Né? O relacionamento com Deus, o Pai, é para a vida eterna, para a eternidade, e com Cristo é durante o milênio, para o reino dos céus. Amém? Então assim, Romanos 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a primeira diferença entre salvação e reino é a posição. Ou seja, nós, quando aceitamos a Cristo, nós fomos colocados na posição de vencedores, de mais que vencedores. Por quê? Porque o mais que vencedor é aquele que não precisou lutar para conquistar o prêmio, para conquistar o presente. Ou seja, Jesus se esvaziou da sua glória, Ele morreu em nosso lugar, Ele foi para a cruz para nos salvar. Ou seja, tudo foi Ele quem pagou e nos deu gratuitamente o presente, que é a salvação. Então nós obtivemos o presente de forma gratuita, apenas pela fé. Então nós somos mais do que vencedores. Só que você pode ser mais do que vencedor e ainda assim viver como um derrotado. Ou seja, você pode estar numa posição legal de ser mais do que vencedor e ainda assim viver como um cristão, crente em Cristo, mas um derrotado. Viver uma vida desestabilizada na área financeira, emocional, conjugal, viver circunstâncias adversas na sua vida o tempo todo, né? Não conseguir deixar o pecado. Ou seja, a posição em ser legal e ser experimental é diferente. Eu posso ser mais que vencedor, mas não experimentar essa verdade na minha vida. Então o reino, a salvação, nos deixa em posição legal, mas o reino faz com que nós experimentemos isso, ser mais do que vencedores. Ou seja, à medida que você conhece o evangelho do reino, à medida que você aplica as palavras do Senhor Jesus na sua vida, você começa a experimentar a vida abundante de Cristo, irmãos. Ninguém que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não passa a cumprir os princípios da palavra, pode experimentar uma vida abundante. Ninguém, somente, e você percebe que na igreja, crentes com 10 anos de convertidos estão na igreja e ainda não estão experimentando a vida abundante, ainda não estão experimentando o reino dos céus em sua vida. E você percebe crentes que chegaram ontem, 1 ano, 2 anos de convertido, mas entregaram de coração, buscaram a Deus e a sua palavra, conhecer as escrituras e estão vivendo uma vida muito melhor do que esses outros crentes que com mais tempo de convertido. Eu quero deixar claro para você aqui, quando Deus mandou Moisés é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo, não estou falando que ele é o Cristo, me entendam, ele é uma tipologia de Jesus. Moisés tirou o povo do Egito,
e levou o povo com o objetivo de ir até a Canaã. Então entenda, o propósito de Deus ao libertar o seu povo do Egito não era simplesmente tirar o povo do Egito, mas era dar ao povo uma terra que mana leite e mel, para que o povo pudesse experimentar abundância de paz e prosperidade. Esse é o desejo de Deus para nós. O tirar o povo do Egito, o libertar o povo do Egito, está ligado à salvação. Entrar na terra está ligado ao reino. Isso é muito legal, porque para sair do Egito, o povo precisou apenas crer em Moisés e segui-lo. Agora, para poder entrar na terra, não foi assim. E a Bíblia declara que os que saíram acima de 21 anos, somente 2 puderam entrar na terra prometida. Até mesmo Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha quando Deus mandou ele falar com a rocha. Ou seja, Deus exerceu juízo no próprio Moisés, para que ele não desfrutasse da terra, porque ele feriu a rocha, ele fez o que Deus não mandou. A Bíblia diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha, meu irmão, percebe, quando eles saíram e chegaram diante de Canaã, Deus mandou 12 homens, grupos de 2 em 2, a espiar a terra. Somente um grupo, Josué e Caleb, voltaram com um relatório bom diante daquilo que eles viram. Os outros grupos deram um relatório ruim, murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus, e por isso toda a congregação de Israel voltou para o deserto, e a maioria deles foram mortos no deserto e não puderam obter a promessa. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é obter a promessa do reino dos céus. Eu quero dar outro exemplo para ficar mais claro ainda para você. Vamos supor que eu sou um pai e tenho um filho, e o propósito do meu coração é levar o meu filho ao shopping. E aí eu chego para o meu filho e falo: filho, eu vou te arrumar, porque eu quero te levar para o shopping. O propósito do meu coração é levar o meu filho ao shopping. E enquanto eu estou me arrumando para ir ao shopping com o meu filho resolve sair lá fora, e ele vê as crianças brincando, e ele resolve brincar na terra, na lama, e ele se suja todo, e ali brincando, porque ele está se entretendo ali, e aí eu chego para ele para levá-lo ao shopping, mas eu vejo que ele está todo sujo. Ou seja, o meu propósito é levá-lo ao shopping, mas naquele momento o meu filho não está apto para o shopping. O que eu preciso fazer? Pegar o meu filho, dar um banho nele novamente, colocar roupas novas nele, para que novamente eu possa ir ao shopping. Meus irmãos, quando Deus fez Adão e Eva, o propósito dele não era salvar o homem, porque Adão era perfeito em seus caminhos. Não pode um Deus perfeito criar algo imperfeito. Então a salvação não é o propósito original de Deus para o homem, para a humanidade. A salvação não é o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque chegará um tempo em que não haverá mais salvação. Chegará um tempo em que o período da graça acabará e não haverá mais salvação. Quem creu em Cristo creu, quem não creu será condenado. Entende? Então, percebe, eu pego o meu filho, vou dar um banho nele. Aí eu coloco na banheira e deixo ele tomando banho. E aí ali na banheira tem os patinhos, tem os brinquedos, e ele começa a gostar daquele momento ali, e ele não quer mais sair do banho. O meu propósito foi frustrado, porque o meu filho não quis sair do banho, mas o meu propósito era levá-lo ao shopping, mas ele ficou tão entretido ali, que ele não quis sair do banho. Tem muitos cristãos querendo somente a salvação e não querem ir ao shopping, não querem cumprir o propósito de Deus, não querem o reino dos céus. Não basta a salvação. Quando você diz que ser salvo, basta apenas ser salvo, você está desmerecendo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o nosso Pai deseja para nós, que é o reino dos céus, quer que você reine com Ele, quer que você desfrute de uma vida abundante. Então o meu propósito era levar o meu filho ao shopping, mas ele quis ficar na banheira brincando, ou seja, ele quis ser apenas salvo. Então salvação é uma coisa, a posição de salvação é uma coisa, e o reino dos céus é outra. Pastor, quer falar algo? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz assim:
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, ele está dizendo, é herdeiro de tudo, mas como não conhece, continua vivendo como escravo. E isso a gente nota, como o pastor Betinho falou, muitas pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra, mas continuam sendo escravo. Eu não sei se você que está nos ouvindo aí, você conhece a parábola que fala do filho pródigo. O filho pródigo pegou toda a sua herança, saiu, gastou tudo, voltou. Quando ele volta, o pai o recebe ali na sua casa de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Coloca anel no dedo, que é autoridade, coloca sandálias e coloca roupas novas nele. Porém, o filho que estava em casa disse para o pai: Senhor, esse que chegou agora, o Senhor dá a ele tudo, deu um boi cevado, eu nunca transgredi nada, ou seja, eu estou aqui em casa e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para que eu pudesse desfrutar com os meus amigos. O pai olha para ele e diz: meu filho, você não comeu porque não quis, tudo que é meu é seu. Por isso que ele fala aqui: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, por isso que Paulo fala, nós não devemos viver uma vida como menino, devemos crescer. E ele diz, em nada difere, ou seja, o menino não tem diferença nenhuma de um escravo, ele vai continuar sendo escravo e ele é posto, e o texto diz, ainda que seja senhor de tudo, ou posto como senhor de tudo, é o herdeiro de tudo e está vivendo uma vida de miséria. Assim é a maioria dos crentes hoje. Pastor, só para mim entender uma coisa, então, eu tenho o direito, a vitória já é minha, a derrota de Satanás, a vitória da minha vida sobre Satanás, a prosperidade, a saúde, tudo isso já é meu, mas quem cria barreiras para que eu chegue até isso sou eu mesmo. E isso o senhor responde para a gente depois do intervalo, rapidinho.